Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito boa tarde, meus caros amigos e amigas que acompanham a nossa TV Canção Nova. Boa tarde a vocês que estão aqui no nosso auditório, participando conosco aqui ao vivo do nosso programa. Uma alegria. Estamos começando o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. Um programa, o próprio nome já explica, respondendo às suas perguntas, ok? Sempre que possível, de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Quando é uma pergunta que não está ligada diretamente à nossa fé católica, a gente dá uma opinião, certo? Muito bem, convido a vocês que estão aqui, você em casa, rezarmos uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora, através dela, a graça que nós precisamos para fazer um bom programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, muito bem-vindo vocês que estão aqui na Canção Nova, estão aqui no nosso estúdio. Temos aqui amigos de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Beleza, bem-vindos. Tucano, na Bahia. Ok. Barbacena, Minas Gerais. Carandaí, Minas Gerais, tá ok. Goiânia, Goiás. Itaocara, no Rio de Janeiro. Tatuí, São Paulo. Muzambinho, Minas Gerais. Brasília, Santiago, Rio Grande do Sul, beleza, Maceió, Alagoas, São Luís, Maranhão e Taubaté, São Paulo. Se faltou alguém, depois do intervalo, a gente pega aí o nome da cidade de vocês. Muito bem, vocês sabem que a Canção Nova lança todo ano o Retiro Popular para a Quaresma. Esse ano está aqui de novo, né? Dom Alberto Taveira, Edificar a Igreja, muito bom. E não é um manual só para a Quaresma, não. É um livro para você guardar com você a vida toda. Edificar a Igreja, como se preparar para a Páscoa, né? Tá aí. Esse livro está em promoção com 10% de desconto até o dia, deixa eu ver aqui na minha planilha, até o dia 20, até o dia 2 de fevereiro, ok? Edificar a Igreja, retiro para você fazer aí a sua quaresma orientada. É uma meditação, né? Que você vai sendo acompanhado por ela. Muito bem, vamos aqui às perguntas que já estão na minha mesa aqui. Primeiro, no primeiro bloco, nós respondemos as perguntas que chegam pelo site, chegam também pelo nosso Facebook, que é facebook.com/Pergunte e Responderemos, CN no final, facebook.com/Pergunte e Responderemos, CN. Temos também o telefone, 12 31 86 2600, que agora também é o WhatsApp. Você pode usar o celular aí para mandar sua pergunta pelo WhatsApp nesse telefone, ok? E o e-mail do programa Pergunte e Responderemos, @cançãonova.com. Então é muito fácil de você mandar sua pergunta para nós, ok? E aí, vamos começar a responder aqui. Júnior Santos. O que acontece com os animais depois da morte? Eles também vão para o céu? Não. Veja, é preciso entender o seguinte. Só tem uma alma imortal quem é imagem e semelhança de Deus. Apenas a pessoa humana é imagem e semelhança de Deus. Então o animal não tem uma alma imortal. Quando o animal morre, acaba tudo. Nós não. Quando nós morremos, acaba o corpo. O corpo é enterrado e se dissolve, volta ao pó, né? Como diz a Bíblia. Mas a alma volta para Deus. E é na alma que está a inteligência, a liberdade, a vontade, a memória, a consciência, todas as nossas faculdades intelectivas, a capacidade de amar, na alma. O animal não tem isso, o animal não tem alma, então o animal acaba. Se o animal tivesse alma, como nós,
Ninguém poderia matar um animal para comer, de jeito nenhum. Entende? Então, por que a igreja permite, está aqui no catecismo da igreja, se a gente vê, por exemplo, aqui no parágrafo 2417, o catecismo diz assim sobre os animais, eu quero ler aqui, porque quando a igreja fala, então aí a gente não tem mais, olha, diz aqui, Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem, ou seja, ao homem, à mulher. É, portanto, legítimo o serviço dos animais para a alimentação, a confecção de vestes, ok? Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis, quer dizer, pode-se usar o animal como cobaia. Por quê? Porque é para fazer bem ao homem, né? Se permanecem dentro dos limites razoáveis e contribuem para curar ou salvar vidas humanas, né? Então, por exemplo, tudo que é tipo de vacina, primeiro é testado em animal, para depois ver se pode aplicar no ser humano. A igreja é favorável, não tem problema. Bom, aí ele diz aqui o seguinte, igualmente indigno gastar com os animais o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Quer dizer, mais importante gastar dinheiro com criança, doente e tal, do que gastar com os animais, né? Pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas. Então, a igreja ama os animais, mas animal é animal, pessoa humana é pessoa humana. O animal não tem alma. Portanto, o animal não vai para o céu, para o inferno, para... O animal, ele não pode ser julgado. Por que para nós existe céu e inferno? Porque para nós temos a consciência, a inteligência. O animal não. O animal, ele mata o outro para comer e para ele está tudo bem. Não tem uma consciência que fala para ele, não faça isso porque é pecado. Não. Entenderam? Então, é isso que a igreja ensina. Vejam, existe hoje um movimento chamado vegano, né? O movimento vegano, ele quer dizer o seguinte, não comer carne de animal e nenhum produto do animal, ou seja, o vegano ele não come ovo, por exemplo, não bebe leite, nada de leite, tudo bem, quem quiser ser vegano, seja, mas a igreja não proíbe nada disso, ok? Usar carne de animal, usar os produtos animais, nada disso. Muito bem. Paula Neto, o que é o caminho neocatecumenal? Ô Paulo, o caminho neocatecumenal é um movimento da igreja, como tem tantos movimentos, focolares, cursilho, né, renovação carismática, tem o neocatecumenado. Ele é aprovado pelo Vaticano. Então, pode ser que alguém não goste de participar do neocatecumenato, tudo bem, mas ele é aprovado pela igreja. Tem gente que não gosta de participar na renovação carismática, tem gente que não gosta de participar. Cada um se adapta na sua espiritualidade àquilo que faz bem, entendeu? Então, se adapta muito bem. Daniela Mendes, se nós orarmos, jejuarmos e fizermos sacrifício pelos pecadores, no dia do juízo particular deles, poderão ser salvos pela ação de terceiros. Veja, é muito importante a gente rezar, jejuar, fazer sacrifício para a pessoa se converter. É muito importante. Então, se ela se converteu até a hora da morte, se arrependeu dos seus pecados, pode realmente alterar o juízo particular dela. Entende? Então, é isso que é muito importante rezar pelas pessoas. Ontem eu estava lendo um caso muito interessante, né? Eu vou passar na nossa Escola da Fé aqui um programa que eu chamo de A Conversão de Grandes Homens e Mulheres. Há grandes homens e mulheres que eram ateus e se converteram para o catolicismo. Por exemplo, Edith Stein, né? Dostoiévski, Paul Claudel, muitos, Chesterton, eram ateus que se converteram para o catolicismo. Há um caso muito interessante, um judeu que se chamava Afonso Ratisbona.
O Afonso Ratisbona era um homem importante, jornalista, foi assim, embaixador, judeu, e é um homem que não acreditava em Deus, era ateu, radical, ele escrevia contra a religião, contra a igreja. Mas olha que interessante, ele tinha um amigo que era católico. E o amigo não conseguia fazer ele mudar de pensamento, de vida. O amigo só pediu para ele uma coisa: ô Afonso, eu vou pedir uma coisa para você. Põe essa medalhinha aqui de Nossa Senhora no bolso do seu paletó, só isso. Era a medalhinha de Nossa Senhora das Graças, aquela medalha milagrosa lá da França, né? Põe essa medalhinha no seu bolso aí. E olha, eu vou te dar uma oração aqui, aquela oração de São Bernardo, da Nossa Senhora, chamada Lembrai-vos, uma oração famosa, né? Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que se recomendaram a vossa proteção, imploraram a vossa assistência, clamaram pelo vosso socorro. Eu rezo todo dia essa oração. Inclusive essa oração, Madre Teresa de Calcutá, quando ela precisava de uma graça, Madre Teresa rezava 9 vezes essa oração. Ela dizia: é uma novena que eu faço num dia só. E diz que ela sempre conseguia a graça que ela precisava. Esse amigo do Afonso Ratisbona deu para ele a medalhinha, deu para ele a oração do Lembrai-vos, de São Bernardo, e fez uma coisa a mais. Rezou 100 vezes essa oração, o Lembrai-vos, para que o Ratisbona se convertesse. O homem era ateu. Olha, gente, um dia o Ratisbona entrou numa igreja para conversar com um amigo dele que tinha entrado na igreja. Quando ele entrou na igreja, ele olhou para o altar e Nossa Senhora das Graças apareceu para ele. E falou para ele: ajoelhe-se e adore a Deus. O Ratisbona teve um choque espiritual. Saiu da igreja convertido. Foi ser padre. Se tornou padre e depois dedicou a vida dele inteira para converter os judeus ao catolicismo. Olha a força que tem a oração de intercessão para a conversão de uma pessoa. O amigo deu a medalhinha de Nossa Senhora das Graças, rezou 100 vezes para ele o Lembrai-vos, de São Bernardo. Se você entrar no Google aí, escrever Lembrai-vos, vai aparecer essa oração. É uma oração forte a Nossa Senhora. Está aí. Então, a Daniela pergunta se a gente orar, jejuar, fazer sacrifício pelos pecadores, muda a sorte deles? Muda. A pessoa pode se converter. E muitos se converteram por causa da oração dos outros, não tem dúvida, né? Luciana Barros: é pecado estudar Marx e os teóricos comunistas, marxistas? Luciana, não é pecado, mas cuidado. Cuidado, porque o marxismo, o comunismo, foi condenado pelo Papa Pio XI, Pio XII, João XXIII, João Paulo II, Bento XVI, todos os papas condenaram o marxismo e o comunismo. Agora, esse povo tem lábia, ok? Então, antes de você estudar o marxismo, eu sugiro que você estude a doutrina social da igreja. Porque o que é o marxismo? O marxismo, ele quer o seguinte: o céu na terra, uma utopia, né? E aí ele quer impor o céu na terra pela força, pelas armas. O que aconteceu? Aconteceu que o marxismo implantado na Rússia, China, Laos, Camboja, Vietnã, Cuba, matou 100 milhões de pessoas. Só o seu Stalin foi responsável por cerca de 30 milhões de mortos. Então, cuidado. Pode estudar o marxismo, pode estudar, mas entenda o que a igreja fala sobre isso, para você não ser enganado. Porque, olha, tem muito jovem, muito professor universitário enganado pelo marxismo. Apesar de todos os horrores que o marxismo já fez na história da humanidade, muita gente ainda adere, porque não conhece profundamente. Bento XVI falou uma coisa muito interessante: todos aqueles que quiseram construir o céu na terra, construíram o inferno na terra.
Foi o que aconteceu com os países comunistas. Olha lá como é que está Cuba hoje. Um país atrasado de 60 anos. Olha como é que está a Venezuela. O povo está comendo cachorro e gato porque não tem mais nada para comer. É isso que a cultura marxista comunista está gerando. Olha o que acontece na Coreia do Norte. Então, estude, Luciana, mas com devido cuidado. Arimateia Pinto, qual o significado da ação do sacerdote antes da comunhão de colocar um fragmento da hóstia já consagrada no cálice? Isso tem um sentido muito bonito. Isso vem do quê? Nos primeiros séculos, quando havia poucos sacerdotes, então, depois que o padre celebrava, as hóstias eram enviadas para as comunidades onde não tinha missa, entende? Então, depois que cresceu o número de padres na igreja, isso não foi mais necessário, então a igreja guardou esse sentido. Então, quando o padre quebra um pedacinho da hóstia e coloca ali, ele simboliza essa difusão do corpo de Cristo para toda a igreja e significa também a unidade da igreja, entende? Esse é o significado do padre colocar ali. Tem uma coisa muito interessante também, que eu não sei se sabem, por que no cálice de vinho o padre coloca uma gotinha de água? Por quê? É muito significativo. Aquela gotinha de água significa a nossa participação na missa, que é o quê? A missa é o sacrifício de Cristo na cruz. Então aquela gotinha d'água significa o sacrifício de todos nós, junto com o sacrifício de Cristo, oferecido ao Pai pelo perdão dos pecados da humanidade. Então, quando o padre coloca aquela gotinha de água no cálice, coloca ali as suas dores, os seus sofrimentos, as suas angústias, as suas tribulações, e diga na sua oração mental: Senhor, coloco aí, junto com o cálice, o vinho que vai se transformar no teu sangue, eu coloco também, Senhor, as minhas dores, para juntar com o sacrifício de Cristo e ser oferecido a vós. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, né? Não sei se já repararam, tem uma oração eucarística, eu acho que é a número 5, que fala assim: Senhor, fazei de nós uma perfeita oferenda. Fazei de nós, Senhor, uma perfeita oferenda. Então, nós cristãos, quando a gente sofre, para nós o sofrimento tem sentido, porque o sofrimento ele é salvífico, ele é oferecido a Deus. Não perca uma gota de lágrima, não perca um instante de dor na sua vida, não. No cálice de Cristo, do sangue de Cristo, coloque ali. Tem todo esse sentido maravilhoso da missa, né? Do pedacinho de hóstia que o padre coloca ali, da gota d'água que é colocada ali. E a gota d'água só por quê? Porque o nosso sacrifício, perto do sacrifício de Cristo, é muito pequeno. Porque o sacrifício de Cristo é um sacrifício de Deus. O nosso sacrifício é um sacrifício humano, mas tem um significado. Tássio Martins: um suicida condena sua própria alma ao inferno. A misericórdia divina pode alcançá-lo? Pode. O que fala o nosso catecismo quando fala do suicídio? Eu não vou ler porque basta explicar. É no parágrafo 2283. O catecismo diz assim: o suicídio é um pecado grave, muito grave, porque a pessoa atenta contra a própria vida. A vida não pertence a nós. Foi você que deu vida a você? Não, não. Você ganhou a sua vida de Deus. Então, só Deus pode tirar a vida. Por isso que a igreja não aceita eutanásia, não aceita aborto. Tudo isso mata a vida, né? Então, o suicídio é um pecado grave, né? Se a pessoa comete o suicídio, diz o catecismo assim, por ideologia: eu vou me suicidar porque Deus não existe, a vida não vale nada, então eu vou acabar com tudo isso. Agora, o catecismo fala o seguinte: há situações psicológicas de depressão em que a pessoa suicida
Não é porque ela é contra a vida, ela é contra Deus, nada disso, é porque ela está desesperada. Então o catecismo fala que nessa situação a culpa da pessoa fica diminuída. Entendeu? Diferente daquele que pratica um suicídio meio... Por exemplo, teve filósofo ateu que quis se suicidar, por exemplo. Como a vida não vale nada mesmo, né, eu quero me suicidar. Me lembro de eu li uma vez um livro, né, uma jovem na Rússia, em plena praça, deu um tiro no ouvido porque tinha acabado de ler um livro de um filósofo, Balzac, que fazia apologia do suicídio. Absurdo. Mas a pessoa que num grau de depressão profundo, ela suicida, sabe, a culpa dela pode ficar diminuída muito. Então o que a igreja fala? Rezar por aqueles que suicidaram. Então, ninguém pode dizer que uma pessoa que suicidou está no inferno. Não. Eu gosto até de contar um caso muito interessante. Só um instante. São João Maria Vianney, o patrono dos párocos, né? Ele é de 1810, mais ou menos, São João Maria Vianney, o cura d'Ars, lá na França. Ele estava celebrando uma missa de manhãzinha e uma senhora de luto, antigamente usava-se o luto, né, de preto, chorando lá no fundo da igreja. Quando acabou a missa, ele foi lá e falou para ela: a senhora pode parar de chorar, seu marido não está no inferno, ele está no purgatório, Deus me mostrou. Aí a mulher falou: mas como o santo cura, se ele suicidou? Porque suicídio era como que sinônimo de inferno. Na hora que ele saltou lá do rio, suicidou, o cura d'Ars disse: ele está no purgatório, Deus me mostrou. E mostrou por quê? Olha que interessante, isso eu li na vida do cura d'Ars. Ele falou para ela: a senhora se lembra, quando no mês de maio, a senhora fazia um altar no seu quarto, colocava a imagem de Nossa Senhora e vocês rezavam ali a Nossa Senhora? Lembro. Por causa disso, Nossa Senhora conseguiu para ele, no instante da morte, a graça do arrependimento. E ele se salvou, está no purgatório. Santo cura d'Ars. Vejam o poder de Nossa Senhora. Ela salva nem que seja pelos cabelos, de última hora. Está na biografia do cura d'Ars esse fato. Suicídio. Olha, isso lá em 1810, mais ou menos. Então, a gente não pode se desesperar, é um pecado grave, como eu falei, mas a gente não pode se desesperar, porque Deus, gente, até no instante da morte pode dar, né? Por isso que a gente reza na Ave Maria, né? Rogai por nós agora e na hora da nossa morte, porque naquele momento, Deus pode dar à pessoa a graça do arrependimento, por algum mérito, por alguma intercessão de alguém. Muito bem, Camila Cabral. Por que, mesmo diante de uma justa intenção, a vasectomia não é aceita pela igreja? Bom, também essa questão da vasectomia está no Catecismo da Igreja. Eu vou até ler aqui, 2399, o Catecismo fala assim, vou ler uma coisa bem resumida. O Catecismo fala assim: a regulação da natalidade representa um dos aspectos da paternidade e da maternidade responsável. A legitimidade das intenções dos esposos não justifica o recurso a meios moralmente inadmissíveis. Aí tem entre parênteses. Por exemplo, esterilização direta é a vasectomia e a laqueadura. Ou a contracepção, ou seja, usar método artificial. Então, a igreja é contra a vasectomia e laqueadura porque mutila o ser humano. Ninguém vai cortar um braço, ninguém vai cortar uma perna, a menos que você esteja doente, gangrena e tal. Então a igreja vê que é imoral a pessoa fazer uma mutilação exatamente num órgão que é o órgão transmissor da vida. É isso. Juliano Joaquim. Se temos um anjo da guarda, porque ele não nos impede de cometer um pecado. Boa pergunta, né? Será que o anjo está dormindo?
Na situação do pecado, já não contamos com a proteção angélica, a gente conta assim. Só que tem uma coisa, gente, Deus não tira a nossa liberdade, nem Deus, nem a Virgem Maria e nem o anjo da guarda tira a minha liberdade. O que o anjo faz, o mal de um lado, o bom do outro. O anjo mau do lado fica levando você para o pecado. Vai, é bom, você vai ter prazer, vai ser feliz. E o demônio sabe caramelar o anzol, né? A tentação é que nem faz o pescador. O pescador pega um anzol, coloca uma isca bem gostosa, o peixe vai lá e depois ele sente o anzol na boca, né? É o que o demônio faz. Ele pega o pecado e ele caramela o pecado. Aí o pecador vai lá e aí ele fica fisgado no pecado. O que o anjo da guarda faz? Não vai nisso. Olha bem, Deus te ama, você vai ofender a Deus. Agora, quem decide sou eu. O anjo não decide por mim. Nem o anjo mau. A decisão é minha, entendeu? É o livre-arbítrio. Agora, quando é que eu vou optar por um, quando é que eu vou optar pelo outro? Se eu rezar. Se eu vigiar, eu vou optar pelo anjo da guarda. Agora, ele me dá a assistência. Agora, outra coisa que é importante, pedir a ajuda do anjo da guarda, né? É importante você todo dia acordou, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, sabe, chama o anjo. Você esquece do anjo, não dá bola para o anjo, depois você quer que o anjo te socorra. É que nem acontece hoje no mundo. O mundo quer que retire o crucifixo das paredes. Nas escolas não pode mais falar de Bíblia. Na indústria não pode mais rezar. Aí depois acontece uma catástrofe. Onde é que está Deus? Cadê Deus? Cadê Deus que não viu? Peraí, nós chutamos a canela de Deus. Nós mandamos Deus embora, depois a gente quer que Deus socorra a gente. Deus não vai socorrer. Vamos ser coerentes com Deus, né? A gente vive ofendendo Deus, chutando Deus, expulsando Deus da escola, do trabalho, da universidade, da indústria, do comércio. E depois a gente quer que Deus socorra a gente. Como dizia minha mãe, vai plantar batata. Vamos ser coerentes com Deus, né? São Paulo disse bem claro, Gálatas 6, 7, de Deus não se zomba. Depois você quebra a cara. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo e a gente já volta já aí, meu caro Léo, meu cameraman, e voltamos já. Muito bem, já de volta aí com a nossa programação Pergunte e Responderemos. Quero lembrar, olha, hoje 29 de janeiro, estamos com 81% do projeto Dai-me Almas. Temos ainda 3 dias, né, para fechar o mês. Tem hoje 30 e 31. Vamos chegar no 100%, em nome de Jesus, mas com a ajuda de cada um, certo? Olha, tem 3 meses que a Canção Nova fecha a campanha, algo inusitado. Se Deus quiser, janeiro é um mês difícil, a gente sabe, porque é mês de PVA, é mês de PTU, é mês de material escolar, né? Mas Deus é mais. Faz aí a tua forcinha para a gente chegar aí no 100%, ok? Bom, temos aqui amigos que eu não tinha dito ainda o nome da cidade, Salto Grande de São Paulo. Quem é de Salto Grande está aí, beleza? Taubaté, São Paulo, e Teixeira de Freitas, na Bahia. Sejam bem-vindos, é uma alegria sempre receber vocês todos aqui. E eu quero mostrar esse livro maravilhoso, gente, de verdade. Padre Francisco Amaral, é um padre de Cuiabá. Ele foi seminarista do padre Paulo Ricardo, como diz o povo, é cria do padre Paulo Ricardo, um padre maravilhoso, Padre Francisco Amaral. Sou todo teu, Maria. Esse livro aqui, ele explica a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort, e ele mostra que não é uma consagração a Maria, é uma consagração a Jesus, pelas mãos de Maria. E não é para quem é santo, é para quem quer se tornar santo. Vale a pena ler. Inclusive, eu tive a satisfação de fazer a apresentação desse livro
o Padre Francisco me pediu, eu fiz a apresentação dele, né? O Padre Paulo fez o prefácio, olha, o Padre Paulo fez o prefácio, olha aqui, ó, tem a assinatura do Padre Paulo aqui, ó, Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, né? E eu fiz a satisfação de fazer a apresentação, né? Desse livro do Padre Francisco. Está aqui, ó, está aqui meu nome, professor Felipe Aquino, ok? Vale a pena, gente? Olha, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, gente, 1994, tem 26 anos, eu fiz essa consagração a Nossa Senhora pelo método São Luís de Montfort. Leia o livro, Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. E como é que você faz a consagração? O Padre Francisco explica aqui muito bem. Bom, antes de voltar aqui para as perguntas que chegaram por e-mail, eu quero mostrar aqui alguns livros, porque, sabe, a nossa formação depende muito de livros. E eu gosto de escrever para trazer aquilo que a igreja ensina para o povo conhecer, né? Então, olha, aborto nunca. Tem pergunta aí sobre aborto. Por que a igreja não aceita aborto de jeito nenhum? Tem 40 razões aqui por que a igreja não aceita aborto. A Reforma Protestante. Quando ele pergunta o que foi a Reforma Protestante, Lutero, é um livro sobre a Reforma Protestante, tá? Os anjos. Fizeram uma pergunta do anjo da guarda aqui hoje, né? Por que o anjo deixa a gente pecar? Os anjos, o que a igreja ensina, ok? Um livro sobre a liturgia, o que pode, o que não pode na missa, os erros que acontecem na missa, os abusos que acontecem. Está aqui. Falsa doutrina. O que é uma falsa doutrina para nós católicos? Toda doutrina que não tem Jesus Cristo como Salvador, a igreja como corpo de Cristo, que ministra o sacramento, para nós não é uma doutrina válida. Então aqui eu coloco mais de 100 religiões e seitas que a fé não bate com a fé da igreja. O que é o purgatório? Muita gente pergunta, o que a igreja ensina sobre o purgatório? Outro ensino. Os 7 sacramentos, como é que você pode entender o batismo, o crisma, a eucaristia, a confissão, unção dos enfermos? Como isso aqui para uma catequese, especialmente para a crisma, né? Muito importante. Sacramentos. E o cristão diante da morte. Muitas pessoas me perguntam, o que vem depois da morte, professor? Depois da morte vem juízo particular, juízo final, céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo, né? Novos céus e nova terra. Então, o que a igreja ensina para nós? O mundo do além, né? Que a teologia chama de escatologia. Escatologia é uma palavra que vem lá do grego, escaton, que quer dizer os últimos acontecimentos. Muito bem, tem uma pergunta aqui que eu vou responder antes de entrar aqui no plasma. Professor, o que o senhor tem a dizer para grupos que adotam a teoria da terra plana? A pergunta é do Flávio de Assis, de São Paulo. Gente, terra plana é um absurdo. Perguntaram para o ministro, né, da Ciência e Tecnologia, o coronel da aeronáutica lá, que esteve no espaço, né? Ele voou fora da Terra, numa espaçonave. Ele fala, eu vi a Terra, gente, a Terra é redonda. Como é que você vai de terra plana? Totalmente contra a ciência. Já tem 1000 fotografias da Terra mostrando que a Terra é redonda. E 1000 outros experimentos. Então, é uma teoria que... Isso não é nem religião, isso é ciência. Não cabe nos ensinamentos da ciência. Bom, vamos aqui. Tiago, a gematria não é o mesmo que uma numerologia judaica? Qual o entendimento da igreja a respeito? Existe algum ponto de convergência entre a fé cristã e a cabala? Bom, Tiago, vamos por parte. A gematria não é o mesmo que a numerologia judaica? É e não é. O que é a gematria? Gematria era um tipo de coisa que eles faziam, dando número às letras, ok? Então, por exemplo, agora no romano, o I é 1, o V é 5, né? O C é 100. Isso chama de gematria. Isso tinha nos algoritmos romanos, tinha também no alfabeto grego. O alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta, epsilon,
1, 2, 3, 4, 5. Então, por exemplo, quando no Apocalipse, no livro do Apocalipse, São João diz assim: o nome do homem que é contra Deus é 666. O que era o 666? Era César Neron, em grego, Nero, ou seja, o imperador romano. São João não podia falar o nome dele, porque senão ele caía naquele que eles chamavam de crime de lesa majestade, era morto. Então usava, é o 666, vocês vão ver aí, ó, na gematria, vendo a letra e vendo, vocês vão chegar no 666, entende? Bom, no alfabeto judaico também faziam isso, então há uma certa semelhança, mas uma coisa é grego, outra coisa é hebraico, outra coisa é romano, tá certo? Há umas gematrias aí diferentes. Existe algum ponto de convergência entre a fé cristã e a Cabala? Não, a Cabala é uma tradição judaica que é eivada de esoterismo, de um misticismo que a igreja não considera válido. Então não tem nada a ver a Cabala com a nossa fé católica, né? Pode até ser que alguma coisa aí seja parecida, né? Mas não tem nada a ver com a... Primeiro porque a fé judaica não acredita em Jesus Cristo como Deus. Então não tem como você comparar uma tradição judaica com a fé cristã, né? Laura de Oliveira, os ministros da Eucaristia têm permissão para abrir o sacrário durante as celebrações? Tem, Laura, se o pároco deixar. Antigamente não podia. Antigamente só quem podia abrir o sacrário era o sacerdote. Mas com o crescimento, graças a Deus, do número de fiéis, fica às vezes difícil para o sacerdote, né, abrir o sacrário. Às vezes é possível. O ideal é que o sacerdote abra o sacrário. Mas como os movimentos são muito grandes, vai em Aparecida, por exemplo, tem 100 ministros distribuindo a Eucaristia. Como é que o padre vai lá tirar 100? Não tem jeito. Então o pároco pode autorizar o ministro a abrir o sacrário. Existem locais e situações de acesso exclusivo ao sacerdote, como no tempo bíblico, onde o local sagrado era guardado pelo véu do templo. Ô Laura, aí depende, como eu já falei, do pároco. Se houver necessidade, por exemplo, antes do Concílio Vaticano II, não havia ministro extraordinário da Eucaristia. Podia ter 1000 pessoas para comungar, era só o padre. O concílio, mas não dá, né? A igreja cresceu, graças a Deus, então autorizou ministros extraordinários da comunhão eucarística. Mesma coisa a questão do sacrário. Mas, gente, tudo nós temos que respeitar as normas da igreja. Ninguém pode fazer nada numa igreja sem autorização do pároco, ok? Porque a igreja tem normas, o Papa, o Bispo, o pároco, ele tem poder sagrado para decidir as coisas na igreja. Jefferson Junger, como a igreja vê a missa tridentina após o Concílio Vaticano II? Por que é tão difícil encontrar celebrantes nesse rito? Bom, vamos explicar o que é missa tridentina. A palavra tridentina vem do Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi o concílio que foi realizado pela igreja de 1545 até 1563, 18 anos, para enfrentar a reforma protestante. Então, o Concílio de Trento, ele estabeleceu a missa em latim, com o padre de costas para o povo, voltado para o altar, né? Isso tem um significado muito grande, ou seja, o padre está voltado para Deus, né? Mas o concílio autorizou a missa em português, em francês, em latim, porque o povo não sabe latim. Então a missa tridentina é a missa em latim, num rito do Concílio de Trento. O Concílio Vaticano II aprovou, Papa Paulo VI aprovou a missa no vernáculo, ou seja, na língua de cada povo. Por quê? Porque o povo não sabe latim. Eu me lembro do tempo que eu era menino, eu ajudava a missa em latim, porque quando aconteceu o concílio eu já tinha 14, 15 anos de idade. A gente ia para a missa
Eu rezava o Pai Nosso em latim, eu nem sabia o que eu estava rezando. Pater noster que as in cieli, santificetur nomen tuum, né? Et nos inducas in tentationes, sed libera nos a malo. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A gente não sabia o que estava falando. E o povo ficava rezando o texto na hora da missa. O povo não entendia, o padre falando em latim, toda a oração eucarística em latim. O povo ficava rezando o texto, então acompanhava no missal. Então o concílio, inspirado pelo Espírito Santo, aprovou a missa em português. Então, é a missa que nós temos hoje, certo? Agora, a pessoa pergunta, por que tem tão pouca missa no rito tridentino? Ele está aprovado, o Papa Bento XVI autorizou, qualquer sacerdote pode celebrar a missa em latim, no rito tridentino. Só que tem muito padre que não sabe latim. Antigamente o latim era obrigado a estudar. Eu estudei 4 anos de latim, porque eu estudei em colégio salesiano, estudei 4 anos de latim, mas tem muito padre que estudou pouco latim. Então, eu me lembro, a gente ia ter a bênção do Santíssimo, então era o tão sublime sacramento, era cantado em latim. Tantum ergum sacramentum, era tudo em latim. Mas e daí? A gente não entendia direito o que estava fazendo. Por isso que Papa Paulo VI, junto com o concílio, autorizou. Vamos lá. Não identificar o que levou a reforma protestante a excluir os santos e as imagens de devoção. Olha, gente, eu acabei de mostrar a vocês aqui um livro sobre a reforma protestante. Até vou mostrar de novo, está aqui, ó. Não foi Lutero quem retirou as imagens da igreja. Não é esse aqui não. Cadê a reforma protestante? Esse livro aqui. Aqui eu explico todas essas coisas. Não foi Lutero que colocou uma certa aversão a Nossa Senhora. Não, Lutero cantava o Magnífica todo dia. Sabiam disso? Lutero era devoto de Nossa Senhora. Não, só que no desdobramento da reforma protestante foram retirando as imagens. O que Lutero falava da imagem? Tem documento dele. Lutero diz o seguinte: quem quiser que use as imagens, quem não quiser que não use. Lutero não via nenhuma idolatria em imagem, porque Lutero entendia que a imagem não é a imagem de um deus, de uma deusa, como no paganismo, era apenas representação de um santo, de uma santa. Agora, com o desdobramento da reforma, com Zwinglio, Calvino, Felipe Lemanton e outros, a coisa foi mudando e acabaram chegando nisso, entendeu? Eu fiz um estudo profundo do protestantismo para escrever esse livro. Quando aconteceu os 500 anos da reforma protestante, né? Ricardo Almeida, o Papa tem suas obrigações cotidianas como bispo de Roma? Tem. O Papa visita as dioceses de Roma. Opa! É claro que o Papa não consegue visitar todas as paróquias de Roma, mas ele é o bispo de Roma. E não é só a cidade de Roma. A diocese de Roma pega Roma, que é muito grande, e outras cidades em volta. Então o Papa tem seus bispos auxiliares, né? Em quais situações ele faz uso do seu poder de sumo pontífice na igreja? Bom, como Papa da igreja, ele tem todo o poder na igreja. Poder imediato. Veja, qual é a diferença do governo da igreja e de um país como o Brasil, uma democracia? Na democracia você tem 3 poderes: executivo, o presidente; legislativo, o Congresso; e judiciário, o Supremo Tribunal Federal e os outros tribunais de justiça. Na igreja, não. Na igreja, o Papa, ele exerce os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Por exemplo, Código de Direito Canônico, a legislação da igreja, não pode ser aprovado sem o Papa. Poder legislativo. Catecismo da Igreja Católica, não pode ser aprovado sem o Papa. Quem aprovou isso aqui? João Paulo II. Ok? Então, por quê? Porque a igreja não é uma democracia. Não.
Porque a democracia, ela nasce do povo. A palavra democracia quer dizer demos kraten, do grego. Demos quer dizer povo, kraten quer dizer poder. Democracia é o poder do povo. O povo elege. A igreja não. A igreja, ela vem do alto. Essa é a diferença básica. Cristo trouxe a igreja do céu. Escolheu Pedro. Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Houve uma heresia muito grande dentro da igreja, que foi chamada igreja popular, que um grande bispo, chamado Dom Boaventura Kloppenburg, que foi bispo de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, ele denunciou pesado, isso até escreveu um livro, a igreja popular, na capa do livro, eu tenho esse livro lá em casa, é uma cruz, e a cruz trincada no igreja popular. Por quê? Foi uma heresia que surgiu dentro da igreja e que ainda existe dentro da teologia da libertação, que é uma igreja que nasce do povo. Então o povo vai escolher quem é sacerdote, o povo vai escolher quem é bispo, povo. Não, a igreja não é uma democratem, governo, a igreja é uma teoscratem, é um poder de Deus. Se a igreja tivesse nascido do povo, gente, já tinha acabado. Já tinha acabado. Na primeira perseguição dos judeus tinha acabado. Porque o povo não tem poder sobrenatural. Por que a igreja até hoje está de pé, depois de 2000 anos, com toda a perseguição dos judeus, dos romanos, dos nazistas, dos comunistas? Por que a igreja está de pé? E vai estar de pé até a volta do Cristo? Por quê? Porque Jesus disse, eu garanto, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Estão entendendo? A igreja nasce do céu, não nasce da terra. Nasce da terra o melhor regime para o povo é a democracia. Mas nas coisas de Deus é diferente. Ok? Vitória Aparecida. Existe alguma situação em que a confissão pode ser negada a um fiel? Pode. Opa! Jesus falou claro para os apóstolos no domingo da ressurreição, né? A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados não serão perdoados. Então, se um padre, na hora que ele confessa alguém, ele percebe que a pessoa não está arrependida, não está confessando direito, o padre pode dizer, não vou te dar absolvição. Não vou te dar. Eu me lembro quando eu era menino, no colégio São Joaquim, tinha um padre muito duro, padre Hugo Greco, padre italiano. De vez em quando ele dizia para a molecada, volta para conversar depois. Ficava na fila da confissão, brincando, né? Criança, né? Não vou te confessar hoje, vai embora. A hora que você voltar aqui arrependido, o padre pode sim. A quem vocês não perdoarem os pecados não estarão perdoados. É claro que o padre não vai negar. Olha, eu me confesso desde os meus 7 anos de idade, já estou com 70, nunca um padre negou a absolvição para mim. Eu acho para vocês também, né? Alguém aqui já teve a confissão negada? Não. Então é muito raro, né? Acabou? Não? Leonardo. Dom Helder Câmara já defendeu as festas do carnaval. Desta forma, é lícito a um católico participar de blocos, desfiles e festas carnavalescas? Ô, Leonardo, eu não sei, não conheço essa defesa do Dom Helder Câmara sobre carnaval, mas eu vou falar para você, não tem condição, não é coisa para um católico. Não é coisa para um católico, pelo menos hoje. Aquela mulherada mal vestida, com os seios quase que de fora. Agora inventaram só uma tampinha, né? Para tampar só o bico. Eu vi aí, só para tampar o bico do seio. Aí eu fico mais à vontade. Gente, isso aí é nudismo, é pornografia. Não é coisa para um católico, sinceramente. Bom, é a minha opinião. Vamos lá. Luiz Augusto. Um católico que apoia a discriminação do aborto, ou mesmo relativiza a situação indicando consultas públicas ou referendo, está excomungado. Gente, Código de Direito Canônico, mais uma vez,
aprovado pelo Papa, diz aqui: quem pratica o aborto ou ajuda alguém a fazer aborto está excomungado da igreja. Gente, isso é muito sério. O que é uma excomunhão? Só um minutinho. Excomunhão quer dizer que a pessoa está fora da igreja. Ela não pode se confessar, comungar, assistir à missa, nada. Ok? Claro que a pessoa se arrepender do aborto, depois ela pode, a excomunhão pode ser levantada, pode ser, né, retirada. Agora, nos Estados Unidos, teve um bispo, um cardeal, que proibiu de dar a Eucaristia para os deputados americanos que aprovassem o aborto no parlamento americano. Então, acho que cai nessa pergunta que a pessoa falou. Se alguém apoia o aborto, é favorável ao aborto, ele não está excomungado porque ele não abortou, ou não ajudou a praticar o aborto, mas, pela concepção dele contra a igreja, ele está em pecado. Estando em pecado, ele não deve comungar. Ok? Muito bem, gente, chegamos ao final do programa. Sempre tem mais perguntas para responder, mas volta no programa que vem, tá certo? Continue mandando sua pergunta, que uma hora a sua pergunta chega aqui, pode ter certeza. Tá? Eu quero lembrar que eu faço também um programa pelo meu Facebook, Professor Felipe Aquino, toda segunda-feira, às 7h30 da noite, eu faço uma hora de live, né, pelo Facebook, respondendo perguntas, porque são tantas perguntas que não dá tempo só de responder só aqui, tá bem? Um abraço a vocês que vieram, muito obrigado pela presença, e você de casa também, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.